Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Eu sou o William, BIM Manager da Projetar BIM e hoje eu vim passar para você aqui algumas dicas e sacadas para desenvolvimento de projetos MEP. Nós estamos com uma produção de conteúdo, né, focada aqui em trazer o máximo para você desenvolver projetos em BIM no Revit, com informações para o planejamento 4D e o orçamento 5D, tudo isso de forma colaborativa e coordenada, tá? Cada dia a gente está trazendo um conteúdo com um tema diferente e hoje é quarta-feira, dia do tema MEP, Mechanic, Electric e Plumbing. Dentro desse tema, nós temos os projetos de HVAC, né? Para quem não sabe o que é HVAC, é Heating, Ventilation e Ar-condicionado, ou seja, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, tá? Então, aqui também você pode adotar a sigla AVAC, tá? Que é a abreviação de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Você pode encontrar nessas duas siglas, né? Então, caso você for pesquisar algum material no Google, você vai pesquisar com essas duas siglas e, basicamente, todos os projetos precisam, né, de alguma disciplina AVAC. Alguma disciplina eu levo em consideração que é o aquecimento, ventilação e ar-condicionado, tá? Então, pode ser que nem todos os projetos precisam, né, de, por exemplo, aquecimento, quando ele precisar, por exemplo, de ar-condicionado e vice-versa, né? Se precisar de ventilação, não vai precisar de aquecimento, mas pelo menos uma delas vai precisar, tá? Ou vai precisar aquecer ar, ou vai precisar ventilar, ou vai precisar eh, hum, condicionar aquele ambiente, né? Então, todos os projetos precisam. Lógico que nem todos são solicitados, né, por conta da necessidade do cliente, mas todos precisam, tá? Quando que o projetista BIM de HVAC entra no processo, né, no fluxo BIM? Nós temos aí aquela imagem padrão, né, utilizada aí para demonstrar o fluxo BIM e se você olhar para ela, ó, nós temos aqui na primeira, segunda, terceira, quarta etapa, nós já temos a análise de sustentabilidade, né, e a análise energética. Essa análise energética é justamente isso, tá? Você vê quanto de energia vai ser despendida ali naqueles ambientes, né? Para que você possa ou aquecer ou resfriar aquele ambiente de forma a manter sempre condicionado, beleza? Então, nós temos aí na quarta etapa essa parte, mas significa que ele não entra aqui nos estudos de, preliminares e viabilidade? Se você olhar, ó, aqui já tem até o coloridinho, porque ele precisa entrar sim. Desde o estudo preliminar é necessário e é importante que o projetista de HVAC esteja disponível justamente para ele poder auxiliar o arquiteto a disponibilizar, por exemplo, os shafts, né, que vão ser necessários para a descida do duto, ou até mesmo saber qual que vai ter que ser o tamanho do pé direito para passar com aquelas tubulações. Então, tudo isso precisa ser definido aqui no estudo de viabilidade, nos estudos preliminares, tá bom? Então, é importante, sim, que desde o início já exista esse projetistas. Porque se não colocar ele desde o início, o que, que vai acontecer? Provavelmente vai ter que ter mudanças. E quando a gente fala mudanças no projeto arquitetônico, vai impactar em todas as disciplinas. Logo, isso também vai acarretar aí retrabalho em todas as disciplinas. E ninguém quer isso, então por isso é importante que você siga sim esse fluxo, tá? Muitas disciplinas, inclusive, são de suma importância que elas entram no estudo de viabilidade da arquitetura, justamente para prever essas ocorrências aí ao longo do processo. Tá? Então, se você for o gestor BIM aí de um empreendimento, aconselhe o seu cliente, né, porque ele não sabe disso, ele não sabe dessas coisas e acaba deixando lá na frente, né, por exemplo, quando eu for precisar do orçamento, é que eu vou procurar o orçamentista. E na verdade não.
Ele precisa entrar desde o estudo preliminar e de viabilidade, tá? A mesma coisa, a pessoa que vai fazer o planejamento, ela precisa estar aqui também reunido, vendo a interface com todas as disciplinas, porque senão você não está fazendo o projeto coordenado, com colaboração, que é o que o BIM prevê, tá? Então, é sim de suma importância que você ah, entre nisso. O que, que é necessário para desenvolver esse tipo de projeto? A primeira coisa delas é consultar a NBR 16401. Vou abrir aqui um link. ah, é só você digitar no Google, né? Na verdade, NBR. Deixa eu pegar lá. NBR 16401. Essa NBR aqui. E aí você vai ver todas as etapas. E você vai ver também que ela basicamente foi traduzida, né? A norma brasileira, ela foi traduzida e utilizada praticamente na sua íntegra de acordo aí com as normas internacionais, tá? Então não teve tantas modificações, você pode ver, mas mais uma tradução mesmo aí desse processo, tá? Então, basicamente, você vai consultar. Vou passar aqui só pelo índice para vocês verem, né, tudo que consta nessa parte. Nós temos aqui, então, as referências normativas para ser desenvolvida essa norma, procedimento de elaboração da documentação do projeto, a concepção inicial das instalações, qual instalação vai ser, né? Se vai ser uma instalação de aquecimento, de resfriamento, de ventilação, quais são as soluções, né, e as interfaces das outras disciplinas, como tem que ser o projeto de detalhamento, como tem que ser o projeto legal, o detalhamento de obra e desenhos conforme o construído, né, as builds, como que ele tem que ser, as condições climáticas, né, isso aqui envolve muito a como que eu posso dizer, envolve muito, deixa eu só expandir aqui pouquinho mais, envolve muito a posição solar, né, o norte geográfico, então isso tudo a gente precisa fazer lá no nosso projeto Revit para que ele reconheça essas informações, tanto de posicionamento geográfico, quanto também de rotação no eixo cartesiano, né? Então a gente tem o norte de projeto, tem que definir isso lá na hora de desenvolver, né? E eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, tá? Cálculo de carga térmica, então é possível fazer isso também, fazer esse cálculo de carga térmica. Eu vou mostrar para vocês a tabela que é utilizada para isso, abrangência do cálculo e metodologia, zoneamento, né? Então você pode classificar por zonas também, a carga interna dos recintos, a envoltória, a que mais? A envoltória aqui, no caso, a gente está levando em consideração os materiais, né, que foram utilizados para poder desenvolver aqueles ambientes. Então, é importante essa envoltória, as fontes internas de calor, né? Por exemplo, se você tem uma sala onde ela tem lá um equipamento, como que eu posso dizer, aqueles equipamentos de lógica e programação, lógica e programação, né? Aqueles equipamentos lá, aquelas centrais, elas geram um calor, né? Logo, você precisa dimensionar aquela sala para ela poder ser resfriada a fim de não prejudicar e não danificar aqueles equipamentos, tá? Então, quando a gente está falando nisso, né, das zonas térmicas e do calor dos recintos, é justamente visando isso. Fontes internas de calor, carga térmica, soma de cargas, né? Colocar tudo no somatório. Que mais? Deixa-me ver. Níveis de ruído, qualidade do ar. Tem algumas coisas aqui que a gente simplesmente não vai precisar, né? Para desenvolver e que não é para esse tipo de projeto, né? Porque aqui a gente tem listando praticamente todos os tipos de projeto, tá? Inclusive, por exemplo, hospitais, ah, locais, né, que têm uma necessidade específica. E aqui eu estou mostrando só a parte de edificação, no geral mesmo, tá? Essas edificações aí mais comuns, por exemplo, escritórios, né, que você precisa fazer
esse tipo de instalação, tá? Dimensionamento, materiais, projeto da rede hidráulica, detalhamento, isolação térmica. Então, em suma você vai ter que colocar essa norma debaixo do braço e andar com ela o tempo todo para você poder desenvolver esse projeto, tá bom? Então, outra coisa também que vai ser muito importante é consultar fabricantes. Nós temos aqui alguns fabricantes, né? Fabricantes gerais aí, que você vai ver diversos tipos de condensadora com as mais variadas, né? Capacidade, né? Então, BTU, de, ah, como é que é? Unidade, eu esqueci o que significa a sigla BTU, mas basicamente é a potência, né, que cada uma dessas máquinas tem de resfriar esse ambiente. Então tem diversos fabricantes aqui, tem uns mais específicos, né? Por exemplo, a própria Daikin e a Samsung, que você pode utilizar também esses elementos. Eles estão já disponíveis no nosso template, tá? Para você acessar esse template, você tem que fazer parte do treinamento BIM Pro, para que a gente possa disponibilizar eles para vocês. E basicamente você vai conseguir aí desenvolver o seu projeto com esses equipamentos, tá? Então, numa aula mais para frente, eu vou mostrar para vocês a modelagem, mas basicamente se você tem uma necessidade específica, vai no fabricante, vê com ele, né, qual que é a melhor alternativa para você utilizar, né? Lógico que nem sempre eles vão te passar melhor, porque eles vão tender a puxar brasa para a sardinha deles, mas você aí com o seu conhecimento e com a sua experiência vai ter aí uma melhor uma melhor capacidade, né, de distinguir o que é venda e o que realmente ajuda que ele está te dando e tudo mais, beleza? Consultar colegas de trabalho, né? Então, eu não conheço nenhuma pessoa que desenvolva esse tipo de projeto. Vai no Google, né? Dá um Google lá, vê algumas empresas que desenvolvem esse tipo de trabalho, entre em contato com eles. Alguns não vão responder, né? Porque infelizmente a gente ainda está vivendo em uma cultura onde o conhecimento ele tá preso, as pessoas não querem compartilhar, né, a maioria delas, mas vai ter sempre aquele lá que vai estar disposto a te ajudar assim, visando que você é um parceiro, né? Então, ah, pode ser que alguns desses colegas te auxiliem. Quem pode desenvolver esse tipo de projeto? Qualquer profissional com conhecimento técnico. Então, basta você ter acesso a esse template, ter acesso a essa norma, consultar os fabricantes, você pode sim desenvolver esse projeto. Porém, há uma ressalva. Apenas o engenheiro mecânico pode ser o responsável técnico por esse tipo de projeto, tá? Então, quem tem que assinar são engenheiros mecânicos. Qualquer um desenvolve, engenheiro mecânico vai lá, vê as alternativas, né? Eu recomendo, inclusive, que você, ao desenvolver, que você tenha aí um colega engenheiro mecânico que você busque, né? Para parceria, para consultoria, para qualquer que seja a necessidade, mas ter um coleguinha aí, engenheiro mecânico, para poder te auxiliar com esse desenvolvimento, tá? Então, é basicamente isso que você precisa. Nós temos aqui o processo padrão, né, de interoperabilidade e colaboração, que eu vou mostrar para vocês na aula de amanhã, tá? Justamente porque a aula de quinta, né, é de colaboração e é focada nesse desenvolvimento, tá? Isso aqui é o processo padrão, ou seja, todas as disciplinas que você for desenvolver, nós vamos ter sim que fazer todas essas etapas, tá? Gerenciar vínculos, ir lá em coordenadas, delimitar os ambientes, fixar o vínculo. Então, esse passo a passo aqui é o padrão para você desenvolver qualquer outra disciplina, tá bom? E eu vou mostrar para vocês esse processo padrão na aula de amanhã. Depois, nós vamos lá definir as instalações, fazer as análises de energia, a carga, né, de aquecimento e resfriamento. E no futuro, né, se essa aula der bastante view e bastante comentário pedindo, nós podemos trazer aí até uma aula utilizando o Energy Plus, que é um software gratuito para fazer essa simulação energética aí, beleza? Então é isso, até a próxima.